se você busca um lugar onde você pode fazer um treinamento para fortalecer a sua mente, então você precisa conhecer o Recanto de Havalon, localizado no Mato Grosso do Sul. Então hoje eu vou falar para vocês sobre essa experiência que eu vivi. Essa foi a minha primeira viagem para lá, foi a minha primeira atividade de campo. E eu fiz essa viagem juntamente com os meus pais e com minha filha. Eu vou tentar aqui na edição colocar algumas fotos. Como foi a primeira vez que eu fui mais para conhecer e eu realmente tentei focar toda a minha atenção naquele momento presente que eu tava vivendo. Então eu não filmei quase nada, eu tirei fotos, mas eu acabei não filmando o local. Então como que tudo começou? Como que eu conheci esse lugar? Bom, quem me segue aqui no canal já sabe que, não somente comigo, mas com vocês também, vocês devem sentir isso, que a gente vem sendo preparado para alguma coisa que a gente veio fazer aqui. Então aos poucos, nessa caminhada do autoconhecimento, a gente vem sendo preparado, conhecendo pessoas, conhecendo professores, instrutores, lugares. E essa caminhada vai levar a gente para um lugar que a gente tem que estar. Então a gente vai, aos poucos, sendo levado para aquele lugar que a gente precisa estar, que é onde está ali a nossa missão, o nosso propósito, alguma coisa que a gente veio fazer. Então conforme a gente vai despertando, estudando e caminhando, agindo, a gente vai encontrando essas pessoas, esses lugares, e as coisas vão fazendo muito sentido. Você começa a estudar, você vai se abrindo para novos conhecimentos e você vai conhecendo algumas técnicas, você vai conhecendo ferramentas, tudo aquilo que vai fazendo você ir para o caminho realmente de se conectar com você mesmo, de ir realmente lá dentro de você para saber realmente quem você é, o que você veio fazer aqui. Então, como que eu conheci esse lugar e como tudo começou? Tudo começou por volta de 2020, quando a minha mãe conheceu o Rafael Hungria através de um outro canal e ela começou a assistir os vídeos dele e começou a compartilhar comigo esses vídeos. E aí a gente começou a ouvir o Rafael Hungria, em seguida conhecemos também o Otávio Reis, começamos a escutar o material deles, o que eles traziam de informação. Naquela época eu não me aprofundei nesses estudos, eu continuei estudando com o professor Hélio Couto, continuei estudando o Caminho das Palestras e acabei não me aprofundando nos estudos com o Rafael e com o Otávio, mas a minha mãe continuou. E aí a minha mãe conheceu o grupo de São Paulo, são pessoas que se reúnem para fazer uma caminhada lá no Parque de Ibirapuera, e essa caminhada eles chamam de MDPL, sempre no mesmo dia e horário eles se encontram para fazer. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre o MDPL, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar aqui na descrição também. Então conhecemos esse pessoal de São Paulo, minha mãe sempre me puxando, né, pra ir nos lugares, pra conhecer, pra estudar, e a gente sempre estudando juntos, né, eu, minha mãe e meu pai, os três despertos aqui da família. E aí esse grupo de pessoas que a gente conheceu, sabe quando você conhece essas pessoas e você sente muita afinidade, você sente que realmente você tá com a sua turma, que você tá em casa, que você se sente à vontade, que são pessoas que, assim como você, são diferentes, né? Assim como eu me sinto diferente, sempre me senti diferente das demais pessoas, encontrei a minha turma dos diferentes. E aí, através desse grupo de pessoas, nós fomos conversando com eles e conhecendo mais a fundo sobre os treinamentos. E ficamos sabendo desse treinamento que tem no Mato Grosso do Sul. E aí nós começamos a acompanhar esse grupo, acompanhar as pessoas que estavam fazendo esse treinamento, a pegar depoimentos também delas, e nós começamos a nos preparar. Primeiro, foi uma preparação realmente mental, de você começar a se preparar para estar nesse lugar. E aí depois começamos a preparação mesmo física e de recursos, né? Guardar dinheiro para fazer essa viagem, enfim. Então demorou um pouco para a gente fazer a nossa primeira atividade de campo, mas tudo tem a sua hora e chegou a nossa vez de ir. Então foi no final de 2024, nós passamos o ano novo lá, né? Finalzinho de 2024, começo de 2025. Eu não vou me aprofundar nesse vídeo sobre como que eu fiz para chegar lá, de onde que eu saí, aeroporto, enfim, coisas de viagem. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar mesmo sobre o local em si. Então, o que que é esse lugar? O que que é esse Recanto de Havalon que fica no Mato Grosso do Sul, em Corguinho? Então, é um lugar que a gente vai para fazer um treinamento. Lá tem um grupo de pessoas, de orientadores, de professores, que vão te auxiliar nesses treinamentos que você vai fazer. Tem toda uma estrutura, né? Então você consegue alugar um quarto para você ficar, ou você pode ficar também em alojamentos masculino ou feminino, tá? Nós ficamos em um local que é um quarto familiar. Então ficou eu, a minha filha, minha mãe e meu pai no mesmo quarto. E aí lá tem a estrutura para você poder fazer esses treinamentos, né? Então tem o auditório, tem o restaurante, tem um espaço onde a gente encontra as pessoas,
E aí você vai sendo direcionado para as tarefas que você vai fazer no dia, né? Então você vai sendo comunicado ali, geralmente através do grupo do Telegram, o que vai ter de atividade, qual horário, qual local, tá? Então é um lugar que facilita o desenvolvimento das habilidades físicas e extrafísicas. É um lugar com múltiplas frequências energéticas. E essas frequências, elas auxiliam no desenvolvimento dessas habilidades. Sabe quando você vê que a pessoa tem um dom para uma certa habilidade? Na verdade, você pode fazer um treinamento para ter também essas habilidades. Então, o Recanto de Ravalon é a sede de Dáquila Pesquisas. E nesse local, então, a gente vai para fazer essas atividades para o nosso desenvolvimento. Então, por isso que o nome de AC, Atividade de Campo. E essas atividades, elas promovem a expansão da nossa consciência, acelera as nossas frequências mentais e desenvolve as nossas habilidades extrasensoriais. Tudo que a gente faz lá é para ativar a nossa carga elétrica, para aumentar a nossa vibração. E assim que a gente chega lá, a gente já consegue sentir que a gente está sendo trabalhado. Você já sente a energia e a vibração desse lugar. Tem várias pessoas que relatam alguns sintomas quando estão lá. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esses sintomas. Mas você já sente que você está sendo trabalhado energeticamente desde o início. Essas atividades, elas trabalham as nossas fortalezas mental, emocional, intelectual e financeira. Então, para nós, eu e meus pais que estávamos chegando lá, para nós era tudo novo. A gente realmente estava ali, né, encantado com o que a gente estava vendo e o que a gente tinha para fazer de atividade. A gente estava ansioso porque a gente queria fazer as atividades, queria saber como que é e conhecer. E aí você vai conversando com as pessoas lá e vai aprendendo e vai conhecendo através do mapa que tem do local, aonde que você vai para fazer as atividades, quais são os lugares, né? Tem um lugar que é chamado Morro das Marcas. Lá em cima desse morro a gente faz a caminhada da fortaleza mental. Nessa caminhada nós damos voltas ao redor do morro e cada uma das voltas a gente trabalha uma camada do nosso campo eletromagnético. Essas voltas elas promovem uma certa expansão da nossa consciência. A gente acaba tendo uma compreensão maior das coisas. Durante essa caminhada nós podemos ter flashes de algumas memórias, um aumento da nossa intuição. Você sente uma paz, você sente um silêncio, mas ao mesmo tempo você sente que você está realmente se conectando com você. A gente pode dizer que é um caminho de fortalecimento interno mesmo. A gente sente mais foco, a gente consegue melhorar nosso discernimento fazendo esse trabalho dessa caminhada. Mesmo em silêncio, você vai sentindo uma conexão intensa, como se essa trilha te conectasse com o seu eu superior ou com o seu eu do futuro. Fazendo essa caminhada, eu me senti muito reflexiva sobre tudo, sobre o que eu vim fazer aqui, o meu propósito. Então eu realmente senti uma conexão muito forte fazendo essa atividade. Eu senti uma leveza, uma paz, uma alegria e eu tava muito, muito feliz mesmo de estar ali naquele lugar. É realmente como se eu estivesse voltando para um lugar que eu já conhecia. Lá no morro tem o platô, que é um lugar que tem um vórtice de energia gigantesco. É um lugar que potencializa as nossas frequências mentais. Tem vários lugares lá em cima do morro para você visitar, então tem um lugar que é chamado de Marcas. Lá no alto do morro também tem as crateras. São 4 crateras e cada uma delas tem uma finalidade. Você pode usar a água dessas crateras para cura, para eliminar bloqueios, para fazer um equilíbrio dos seus chakras, interação com o espaço-tempo. Cada uma das crateras tem o seu objetivo, então você fica ali nelas por alguns minutos, você pode usar essa água para passar em algum local do seu corpo. Existe uma explicação de cada uma, então quando você fizer a sua primeira visita, você procure se orientar. Não pode tomar essa água, só pode utilizar a água para você passar em algum lugar do corpo e também para você ficar ali no local fazendo algum tipo de ativação. Então é um lugar que você vai para cuidar realmente do seu equilíbrio, da sua saúde, do seu bem-estar. O que eles dizem é que os minerais que tem na água, eles potencializam e ajudam na cura e no bem-estar, na saúde, no equilíbrio físico, tá? É um lugar bem bonito também, assim, de você ficar ali contemplando a natureza, sabe? Tem outros locais também para você fazer atividades. Tem a Torre do Trono, tem a Volta Super-Humanos, tem um lugar da bobina magnética também, que você também pode fazer uma atividade ali perto dela. Tem o campo de futebol, onde é realizado o MDPL, então é muito legal também você participar das atividades do MDPL. Mesmo que você não jogue futebol, você pode ficar ali junto com o pessoal, então é um momento muito descontraído, muito gostoso de ficar ali. Você também vai receber a energia que tem durante essa partida de futebol, que é o chamado MDPL. Você não necessariamente precisa jogar, participar. Só o fato de você estar ali, você também já vai receber essa frequência. E ali também é bem legal porque tem várias lojinhas,
Você vai conhecer um pouco mais sobre os produtos que são vendidos ali, que são produzidos e vendidos pelo pessoal de Dáquila. Tem produtos naturais, tem suplementos, tem umas geleias muito gostosas que a gente também comprou. Eu comprei uma pasta de dente de argila e eu devia ter comprado até mais uma. Quando eu for novamente eu vou comprar. Você também vai poder comprar alguma coisa para você comer durante a partida de futebol ali. Então tem várias barraquinhas. É um lugar que todo mundo se encontra, então todo mundo vai junto pro MDPL, leva suas cadeiras, senta ali, conversa. Você vai conhecendo as pessoas, vai ter aquele momento de descontração e também vai estar sendo beneficiado com essa energia do MDPL. Tem um outro lugar que vocês precisam conhecer que fica próximo, que é a cidade de Ziggurat's. Ela fica a 4,7 quilômetros do Recanto de Havalon, que dá mais ou menos uns 10 minutos de carro. Tem algumas pessoas que vão a pé, mas assim, eu acho que a pé é muito desgastante e faz muito calor lá no Mato Grosso do Sul. Então realmente vá de carro para conhecer Ziggurat's. Essa cidade é uma cidade conhecida por suas casas redondas, as suas construções sustentáveis e inovadoras. Além das casas redondas, ela é conhecida também por uma pirâmide escalonada que foi construída ali. E está sendo construída uma outra pirâmide maior. Então essa cidade, Ziggurat's, ela é conhecida por promover um estilo de vida comunitário e autossuficiente, com moradores que buscam um estilo de vida em contato com a natureza e com foco na sustentabilidade. Então você também tem um treinamento para fazer em Ziggurat's, tem o treinamento do mini monumento escalonado. Também é um lugar para desenvolver as nossas frequências mentais. Então, para fazer esse treinamento, você passa praticamente o dia todo lá, porque é um treinamento bem extenso. Você recebe toda a explicação quando você chega. E eu confesso que eu cheguei de paraquedas, caí de paraquedas, eu não sabia o que era esse treinamento. E realmente nós passamos o dia todo lá. Nós conhecemos um grupo de pessoas muito legal. Você faz essa atividade em grupo, então você marca para um certo horário e você vai para lá para fazer. E você acaba tendo outras pessoas no mesmo horário que você para fazer essa atividade. Nós fizemos amizade com essas pessoas, então assim, nós passamos um dia muito, muito legal, foi muito interessante. A gente não percebe o quanto a gente está sendo trabalhado em cada uma dessas tarefas. Então eu fiz esse treinamento e como eu falei, eu caí de paraquedas, nem sabia o que era, mas eu consegui passar para a próxima etapa desse treinamento, que depois que você faz o MME, você vai para as arestas. Então eu também fiz essa próxima etapa que eram as arestas e também em seguida passei para o grupo do ABC da Vida. Então lá em Ziggurat's está em construção um outro monumento escalonado que vai ser bem maior do que esse que existe. Ele vai ter 63 metros de altura, vai ser um lugar que vai ter um complexo ali comercial que você vai poder ir para estudar, para fazer as tarefas, para se desenvolver. Vai ter uma biblioteca também, um museu, vai ter cinema, vai ter praça de alimentação. Então vai ser um lugar ali, um complexo completo para você poder ir fazer os seus treinamentos, estudar, conhecer, passear e passar o dia. Ou até mesmo ficar alguns dias ali hospedado em Ziggurat's também. E esse monumento, ele é um gerador de energia taquiônica. A finalidade dele é ser um grande laboratório e um centro de distribuição de conhecimento. Então, ali naquela atividade do mini monumento escalonado, eu senti uma conexão muito, muito forte com o meu eu superior, com o meu eu do futuro. Cada etapa ali, eu sentia uma conexão muito forte. Eu sentia que eu estava no caminho certo. Eu conseguia me visualizar no futuro. Conseguia conversar comigo mesma no futuro. Assim, foi uma experiência indescritível. Foi uma experiência realmente incrível. Eu estava me sentindo ali muito, muito viva, assim, muito presente e realmente feliz por aquela oportunidade, por estar ali, por ter chegado até aquele local. Então foi uma conexão muito forte. Realmente me marcou demais fazer essa atividade. Falando um pouquinho das sensações físicas. Desde o primeiro momento que você chega lá, você já sente que está sendo trabalhado e que está mexendo com a sua energia. O que a gente sentiu? Nós, eu, os meus pais, a gente sentia muito sono. Essa é a verdade, a gente sentiu muito sono. Os primeiros dias, assim, realmente parecia que estava sendo feito um nivelamento, assim, estava sendo equilibrado, mas a vontade de dormir e o cansaço, sabe, um sono profundo. Depois, nos próximos dias já começou a melhorar, a gente já se sentiu estabilizado, sabe? Nos primeiros dias eu também me senti muito irritada por conta dessa questão do sono, porque eu sou uma pessoa que eu durmo muito cedo, então quando é geralmente 10 horas da noite eu já quero estar na minha cama. E o que acontece? Lá as atividades
não todas, mas algumas atividades elas acontecem à noite. E você tem a palestra que também é à noite. Então, o primeiro dia, para mim, ele foi muito difícil, porque no segundo dia, no caso, né? Primeiro dia não teve palestra, mas no segundo dia que eu cheguei, já ia ter uma palestra à noite, e a palestra era assim, tipo 10 horas da noite, que é a hora que eu tô querendo ir dormir, sabe? Então, pra mim foi bem puxado, assim, ficar acordada. E aí, na minha cabeça, eu ficava, nossa, mas pra que isso, gente? Pra que estão fazendo palestra esse horário? Isso é a hora de fazer palestra, de começar a palestra. E aí, eu não entendia o porquê. Só que depois dessas palestras, que a gente vai fazer essas atividades, que você vai pro campo mesmo, que você vai se reunir com as pessoas, que você... Aí você começa a entender qual o propósito, né? Quais os horários dessas atividades e tudo mais. Então, mas foi bem difícil pra mim essa questão do sono. Realmente me irritou um pouco. Agora eu já sei. Na próxima vez, nas próximas viagens, eu vi que o pessoal, eles dormem durante o dia. Então, assim, sabe que vai fazer atividade à noite, que vai chegar tarde de volta no quarto. Então, você já aproveita durante o dia, você tira uma soneca, você dorme ali algumas horas, descansa, para você estar inteiro ali depois na hora da atividade. Outro sintoma também, muitas pessoas relatam muita fome. Teve muita gente falando que tinha fome o tempo todo, era uma fome assim que não passava. Eu não senti tanta fome. Realmente, pra mim, foi a questão do sono que pegou bastante. Mas essa é uma outra sensação que as pessoas relatam também. Fora isso, você se sente... Depois que passa esses primeiros dias e que você se acostuma ali, você se sente muito energizado. Quando eu fui embora também, eu me senti totalmente recarregada. Eu me senti com uma energia fora do comum, assim. Como se eu estivesse pronta pra enfrentar qualquer coisa, sabe? Que fosse acontecer. Então, assim, eu tava realmente preparada com muita energia, com muita ação, com muitas ideias, com uma intuição muito forte, criatividade, vontade de agir, de fazer as coisas. Então, é isso que eu senti quando eu saí de lá, depois que terminou essa etapa do treinamento. Então, esse foi o relato da minha primeira atividade de campo. E que seja a primeira de muitas a ser, porque eu quero muito voltar e eu já estou me preparando para voltar. E eu saí de lá com o meu coração já apertado, assim, morrendo de saudade. Não queria ter ido embora, como se essa saudade ela viesse assim de uma conexão, sabendo de que eu já tive uma história naquele lugar, da história que nós dimensionais temos com esse lugar. Então você volta diferente, eu voltei diferente, com essa vontade de agir, de fazer. E eu senti também que eu voltei mais forte emocionalmente. Realmente trabalhou as fortalezas. O engraçado é que depois que eu voltei, por mais ou menos uns 2 meses, eu sonhei todas as noites que eu estava lá em Havalon. Eu sonhava toda noite. Eu acordava e até comentava, nossa, eu sonhei que eu estava lá na atividade de campo. E aí no dia seguinte eu sonhava de novo. Então, mais ou menos uns 2 meses depois que eu voltei dessa viagem, eu continuei sonhando que eu estava lá. Então é como se eu ainda estivesse sendo trabalhada esse tempo depois que eu voltei. Realmente por conta dessa conexão que eu tive com esse lugar. E quem sabe na minha próxima atividade de campo eu faça um vídeo no estilo vlog, para poder mostrar para vocês como que é, né? Poder mostrar em detalhes. Então, se você ficou interessado, ficou curioso em saber que existe um lugar para você treinar a sua mente, para você treinar o seu corpo, você sair de lá renovado e pronto para uma nova etapa da sua vida, então fica aqui o convite para você conhecer o Recanto de Havalon, para você ir lá e fazer as atividades, conhecer e realmente sair de lá uma outra pessoa. Agradeço por assistirem mais esse vídeo, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.